Olá, como vai? Concurseiro preparado para hoje? Hoje, infelizmente, é o nosso último encontro, certo? Nosso módulo de língua portuguesa para concursos públicos termina hoje com o tema Redação Oficial, respondências de correspondências oficiais. Eu sou o professor Edson Botelho, de língua portuguesa, direto dos estúdios do Sou Concurseiro, e vou passar. Muito bem. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos, obrigado pelos e-mails, pelas mensagens que vocês mandam. E hoje eu escolhi esse tema, redação oficial, que costuma aparecer muito em provas de concursos públicos, na parte de língua portuguesa, justamente para alertar que hoje estamos já trabalhando com um novo manual da redação oficial da Presidência da República, uma versão de 2018. Então eu aconselho você a se atualizar, visto que todas as provas de concursos públicos até ano passado, estavam trabalhando com o manual antigo, que era de 2002. Porém, hoje, já estamos trabalhando com o manual de 2018. Exatamente. O que vocês precisam estudar em redação oficial que cai em qualquer prova de concurso público? Ora, você vai ler o manual, veja a apresentação. É bom você saber o conceito de redação oficial, a fundamentação que existe por trás disso, os princípios básicos da redação oficial, as formas de tratamento, a concordância para os pronomes de tratamento, fechos de correspondências oficiais, assunto carimbado em qualquer prova de concurso público, ter a atenção sobre o padrão ofício, que ele não existe mais, aquela divisão de ofício, memorando e aviso, saber alguns gêneros textuais, tipos de gêneros textuais, e umas noções básicas de língua portuguesa, certo? Então essa foi a ideia que tivemos para encerrar aí o nosso módulo de língua portuguesa, certo? Muito bem. Muitos alunos confundem redação oficial com redação, Eles falam, Edson, qual a diferença? Edson, na prova de redação oficial eu vou ter que fazer uma redação? Não, não é por aí. Lembrando que nós temos 3 tipos de redação. Nós temos a redação particular, a redação oficial e a redação empresarial. A redação particular são os textos dissertativos que vocês deverão fazer durante uma prova de concurso público. A maioria dos cargos de nível superior pedem uma questão discursiva, que pode ser respostas, sim ou não, ou perguntas e respostas. Pode ser uma redação dissertativa argumentativa, um estudo de caso. Então, você tem que adequar a isso aí, junto com o seu professor, e saber o que o concurso está pedindo. No caso da redação oficial, você vai ter que identificar o ato administrativo para transformá-lo em um expediente. Então, se eu der hoje um conceito para vocês de redação oficial, eu vou dizer que redação oficial é a maneira que o poder público encontrou para redigir suas comunicações e seus atos normativos. Então, tudo que você aprende em direito administrativo, em administração pública, na redação oficial você vai ter que concretizar isso em um documento, que você vai chamá-lo de expediente. Tá? Então, cada ato administrativo possui um expediente, possui um documento diferente. E é isso que você vai ter que descobrir. Então, esse é o princípio da nossa redação oficial. Para você trabalhar essa disciplina, muito cuidado. Eu não quero que você saia comprando material por aí, porque às vezes é perigoso. Ainda mais agora. Eu, particularmente, quando eu recebi o manual da redação oficial, na versão de 2018, eu joguei fora 12 livros e apostilas. Por quê? Houve uma mudança significativa. Antes o manual tinha 98 páginas, agora ele tem 189 páginas. Olha a diferença, Ele foi atualizado, revisado, ampliado. Então, esse manual está disponível no site do Planalto. Então, você vai acessar www.planalto.gov.br e fazer o download da versão de 2018. Por quê? É muito perigoso hoje, que além de nós termos o perigo de comprar um livro de redação oficial desatualizado, muitas vezes eu encontro apostilas que, pelo fato da interpretação de texto da redação oficial ser difícil, algumas pessoas pegam um ponto do manual da redação oficial, outro ponto do manual da redação empresarial, o manual da secretária eficiente, e fazem um híbrido e criam uma apostila. Muito cuidado.
Outro ponto importante é, se você quiser esse curso completo de redação oficial, sou concurseiro e vou passar, disponibiliza para você, inclusive comigo. Eu estou dando orientações para vocês. Agora, a orientação que eu der aqui para vocês é lei. Então não pode ser discutido, porque essa é a questão de prova. Ah, Edson, eu trabalho num órgão público, mas não é assim. Ah, Edson, eu trabalho num órgão público, mas o meu supervisor pede para eu fazer assim. Problema seu. Porque o que eu vou falar aqui é lei, está em um manual. Então eu não posso ir contra, porque caso contrário você vai errar a questão da sua prova. Se no seu local de trabalho é feito de outra forma, tudo bem. Mas lembre-se, você vai fazer uma prova. Então o que eu abordar aqui é lei. Você vai ter que cumprir para acertar a questão da prova. Só isso, ok? Então eu vou dar para vocês agora uma dica de material para você ter, que não precisa comprar porque está todo disponível para você. Então vamos lá? De olho na tela. Eu preciso que você vá ao site do Planalto, né, e digite www.planalto.gov.br e baixe o Manual da Redação da Presidência da República de 2018. Também vou precisar da Lei Complementar, número 95/98. Vou precisar da Lei Complementar, número 107 de 2001. E, principalmente, eu preciso que você tenha a Instrução Normativa, número 4/92. Ela será extremamente importante para você. Pronto. Feito isso, você já está munido e preparado para a sua prova de redação oficial. Olha só, a publicação do Manual da Redação Oficial da Presidência da República teve o seu primeiro exemplar em 1991. E ele representou um marco para todos nós. Representou um marco para a redação jurídica, para a redação oficial em todos os concursos públicos, porque ela veio com o objetivo de unificação, né? Então, com esse manual, nós passamos a ter um parâmetro a seguir. Então, começou a existir um conjunto de normas amplamente adotadas para o emprego, né, de padrões de textos oficiais. Porque antigamente qualquer pessoa fazia de qualquer jeito. Então, o princípio da uniformidade, ele acabou sendo esquecido. Mesmo sendo obrigatório apenas para o Poder Executivo Federal, os municípios, os estados e outros poderes começaram a usar esse manual. Então, começaram a espalhar essas informações. Então, adotaram como normas. Então, em 2002, publicou-se a segunda edição dessa obra. E nós estávamos utilizando isso frequentemente. Só que o Congresso Nacional editou a Lei Complementar, né, que dispunha sobre a elaboração de redações, fazendo algumas alterações e consolidação de leis, tá? Bem como sobre algumas normas para você trabalhar. Essa lei complementar foi a número 95/98, tá bom? Posteriormente, passou a ser reformulada e concretizada pela lei complementar número 107/01, ou seja, a lei complementar número 107 de 2001. Aí, a Casa Civil, né, teve essa brilhante ideia, porque inclusive esse manual que vocês estavam utilizando antes, ele ainda estava pelo antigo acordo ortográfico, olha só. Para mim, considerava até uma vergonha isso, né? Mas, graças a Deus, a Casa Civil elaborou o Manual da Redação Oficial da Presidência da República, né, para assuntos jurídicos, sob a coordenação de Gilmar Ferreira Mendes, Nestor José Foster Júnior, e fizeram a terceira edição, revisada, atualizada e ampliada. Então, em 2018, foi lançado esse manual com 189 páginas, exclusivas para você. Esse manual ele possui uma estrutura física fixa. A primeira parte você vai abordar os aspectos gerais da redação oficial, a segunda parte os atos oficiais e a terceira elementos da gramática. Por isso, você, como aluno concurseiro que é, eu quero sempre que você concentre nos capítulos 1 e 2 desse manual e deixe o resto para os professores de vocês. Porque isso depende muito do cargo que está sendo disputado, do órgão que está sendo, do órgão que está sendo trabalhado. Mas um concurseiro como você, obrigatoriamente, tem que ler o capítulo 1 e 2. Pois as questões de redação oficial nos concursos públicos vão avaliar o domínio que você, candidato, tem sobre o emprego e o padrão dos textos emitidos por qualquer órgão público. Então, eu quero que você memorize algumas coisas importantes. Vamos lá? Põe lado a lado para mim. Primeiro, nada de uso de palavras rebuscadas e difícil de entendimento, porque isso fica horrível, quebra um princípio da redação oficial, que é a clareza.
muitas vezes com o objetivo de se exibir, né, de parecer ser inteligente. Algumas pessoas exageram, extrapolam. Isso fica horrível. Cuidado também com o emprego de termos técnicos, nada de gírias, que isso é um horror, e regionalismos. Tá? Evite isso em redações jurídicas. Também cuidado com o emprego de palavras desnecessárias, como o caso de palavras expletivas, o uso de que, o excesso, né, que é o famoso queísmo. Cuidado com as ambiguidades textuais, que são os duplos sentidos, e as impressões pessoais. Por quê? Porque a redação jurídica ela é impessoal, então eu não posso ter marcas de pessoalidade. Vou dar um exemplo para vocês, volta para mim. No caso da redação particular, que é aquela redação que você faz para vestibulares e concursos públicos, mesmo ela sendo impessoal, que os professores pedem, né, que seja sempre em terceira pessoa do discurso, nós conseguimos detectar nesses textos pessoalidades, marcas de pessoalidade dos alunos. É muito interessante isso. Então, o que acontece aqui, né? Às vezes, uma expressão, um clichê, um jargão que o aluno usa, então ele acaba... Acontece muito isso comigo, né? Eu consigo identificar os meus alunos pela produção de textos que eles fazem, porque eu corrijo redação também. Então, é muito interessante, tá? Então, eu vou dar para vocês agora alguns exemplos de textos obscuros que devem ser evitados dentro da redação oficial. Então, vamos lá? Lado a lado, por favor. Eu vou mostrar para vocês o que ocorre, né, a mudança de sentido com a mudança de pontuação. Muito cuidado com isso. Então, observe. A mulher abriu a caixa, surpresa. Na segunda, a mulher abriu a caixa, surpresa. Olha que interessante, né? Como você estudou sintaxe comigo na aula de ontem, né? Olha aí. A mulher abriu a caixa, surpresa. Quem abriu a caixa, surpresa? A mulher. Sujeito da oração. Classificação simples. Núcleo mulher. O que foi que ela fez? Abriu a caixa surpresa. Viu só? Mas, na segunda, você colocou uma pontuação, olha, uma vírgula aí. E alterou totalmente o sentido, porque agora você está dizendo que a mulher abriu a caixa e ficou surpresa. Viu só o que a pontuação é capaz de fazer? Volta para mim. Né? A vírgula, ela pode modificar totalmente o sentido. É só você trabalhar as orações adjetivas, restritivas e explicativas, né? Que você vai perceber isso rapidamente. Agora eu vou mostrar para você o que acontece quando você não sabe trabalhar sintaxe e acaba dispondo as palavras dentro de frases, orações e períodos de forma inadequada. Vamos ver? Lado a lado de novo. Observe. A Defesa Civil pede, neste ofício, cobertores para casal de lã. Como é que é? Até o meu câmera ficou assustado agora, né? Porque ele nunca viu um casal de lã, né? Muito bem. Então, observe. Cobertores para casal de lã. Né? Lógico que você entendeu a ideia que essa pessoa quis passar, mas ela deveria escrever de uma outra forma, certo? A Defesa Civil pede, neste ofício, cobertores de lã para casal. Então, você está vendo o que pode acontecer? E, às vezes, uma mudança total de ideia, né? Volta para mim. Muitas vezes você tem, pela disposição, uma mudança de ideias também. Observe. O dono da loja saiu. O dono da loja saiu. Se eu trocar essas palavras, eu posso danificar o texto, né? Então, atenção. Ó, o dono saiu da loja. Eu só fiz trocar o termo da loja. O dono da loja saiu, o dono saiu da loja. Já mudei totalmente a ideia do texto. Outro ponto que você deve ter muito cuidado é em relação à ambiguidade. O que é ambiguidade? O duplo sentido. Vamos lá? Lado a lado para mim. Observe. Ela pensava no tempo em que trabalhava com o Cassiano e concluía que sua falta de visão teria contribuído para o fracasso do projeto. Se você prestar atenção, o texto está bem concordado, regido, mas eu não consegui compreender. Olha só, ela pensava no tempo em que trabalhava com o Cassiano e concluía que a sua falta de visão de quem? Dela ou do Cassiano? Teria contribuído para o fracasso do projeto. Então, o problema da ambiguidade aqui foi causado pelo pronome sua, né? Olha aí, pela sua falta de visão. Exatamente, né? Volta para mim. A ambiguidade, mas ela não ocorre só com pronomes, não. Ela ocorre em várias situações. Né? A ambiguidade, olha só. Eu poderia muito bem dizer que Pedro pegou o ônibus correndo. Quem é que estava correndo? Pedro, o ônibus. Vi o incêndio do meu prédio.
vi o incêndio do meu prédio. Né? O que foi que aconteceu aqui? Não deu para entender. Era o seu prédio que estava pegando fogo? Ou você estava no seu prédio e viu o incêndio de um outro prédio? Então, para você ver, né, como a ambiguidade ela é pesada para nós que trabalhamos, né, com redações jurídicas. Mas um ponto que você não deve mesmo esquecer é a coesão textual. Né? Então, por quê? Porque o termo coesão pode ser conceituado de várias maneiras, né? Mas eu gosto muito de dizer que é a união íntima das partes de um texto que vão formar um todo. Então, eu posso dizer para você que um texto coeso é aquele texto em que as palavras, as orações, os períodos e os parágrafos estão interligados de forma inteligente e de forma coerente. Porque coerência é lógica. Então, você vai ligar duas palavras, tem que ter muito cuidado, né? Por quê? Porque você pode errar nessa ligação. Você pode até dizer, Edson, você está exagerando. Por que muitas pessoas cometem erro de regência? Então, eu tenho aqui, olha, preciso você. Eu tenho duas palavras, preciso você. Essas duas palavras não estão se relacionando. Então, você vai ter que fazer a sintaxe dessas palavras. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a coesão textual. Então, o que nós vamos dizer, né? Preciso de você. Pode parecer um exemplo muito besta, um exemplo estúpido, mas ainda há pessoas que sentam na mesa, assistem o filme, pisam na grama, namoram com você, né? Vão no banheiro. Ah, Edson, isso é um absurdo. Ninguém fala vou no banheiro. Você pode até não falar vou no banheiro, né? Mas chega em casa cansado. Viu só? Então essas relações coesivas elas devem ser muito bem trabalhadas. O importante nesses mecanismos de transição é sempre manter a fluência do texto. Né? Então, muito cuidado com essas ligações que nós vamos fazer. É importante você ter uma noção de orações coordenadas, orações subordinadas, ver os elementos coesivos como, da mesma forma, aliás, mas também, por fim, pouco depois, pelo contrário, assim, são expressões que você deve até usar com frequência, né? Enquanto isso, além disso, sendo assim, a propósito, em primeiro lugar, por último, no entanto, finalmente, em resumo, portanto, comecem a abusar dessas palavras, né? Dentro dos seus textos para que eles fiquem de forma coerente, né? Eu sempre dou dicas para os alunos por três motivos, né? Vamos lá. Não sei se você está lembrado, você que assistiu a primeira aula, sobre a dinâmica do jornal, né? Onde eu disse para você, olha, leia o jornal, faça aquelas perguntas que, quando, como, onde, porquê, para você tornar mais dinâmica a sua interpretação de texto. Também eu dou dicas para você que vai escrever, porque hoje nós não temos mais a necessidade de escrever, né? Às vezes as pessoas estão em sala de aula, o professor coloca todas as informações no quadro e a pessoa não escreve, ela tira foto, né? Que é muito melhor, porque quando chegar a casa ela pode pegar aquelas anotações, refazê-las, acrescentando informações naquelas anotações, né? Tem gente até que trabalha com cores diferentes, ou a pessoa não passa para o caderno, fica com aquela tela o tempo todo e fica lendo, né? Onde ela vai, ela pode ler aquela tela. Né? Então, a capacidade de escrita do ser humano ela está ficando um pouco reduzida em prol da tecnologia. Isso é muito bom, porque a informação se tornou mais ágil, né? Mais rápida. Mas, em contrapartida, o processo de escrita fica um pouco de lado. Então, qual é a dica que eu dou para você? Ora, uma dica bem simples. Faça resumos, fichamentos. Você está estudando direito constitucional, administrativo, civil, processual civil, penal. Então, você pode ler aqueles textos e começar a fazer pequenos resumos, façam fichas. Aí você vai estar treinando a sua escrita, isso é importante. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês de textos coesos, né? De olho na tela, de preferência lado a lado. Vamos lá. A advogada estava certa da culpa da sua cliente. Apesar disso, esta tinha direito à defesa e aquela faria de tudo para consegui-lo. Aqui nós temos um exemplo claro de anafóricos e catafóricos, certo? Usando os pronomes demonstrativos este e esse. Não esqueça, tá? Este é usado para evitar uma palavra que será dita. Então, este você vai usar para algo que vai dizer e esse, algo que você já disse.
Este é um catafórico e esse é um anafórico. Olha que maravilha esse texto, senhores. Totalmente coeso. Advogado estava certo da culpa de sua cliente. Apesar disso, isso o quê? Algo que eu já disse. Então, apesar disso, o quê? Apesar da culpa de sua cliente, apesar de estar certa da culpa de sua cliente. Esta quem? Aquela que está mais próximo de mim, a cliente. Tinha o direito de defesa. E aquela, quem é aquela? Aquela que está longe de mim. Faria de tudo para consegui-lo. Conseguir o quê? O direito de defesa da cliente. Se eu não tivesse todos esses mecanismos, olha como o texto ficaria. O advogado estava certo da culpa de sua cliente. Apesar de a advogada estar certa da culpa de sua cliente, a cliente tinha direito de defesa e a advogada faria tudo para garantir o direito de defesa da cliente. Horrível o texto, né? Ficou com uma repetição vocabular exagerada. Então, isso é o que vai causar para nós um texto não coeso. Volta para mim. Então, mas cuidado, a coesão textual ela também está para conectivos, né? Que são importantes. Então, vou dar outro exemplo para você, agora usando muito o catafórico, que são aquelas palavras que evitam a repetição de termos que ainda serão ditos. De olho na tela, vamos lá, lado a lado. Embora ele não tivesse recursos disponíveis, o político mantinha firme seu propósito, aumentar a qualidade de vida de todos, pobres, ricos, negros, brancos, alfabetizados e letrados. Olha que maravilha, né, o texto, né? Então, vamos examinar a qualidade. É isso que um aluno do seu concurseiro e vou passar tem que ter em mente, né? Agora, muitos de vocês que estão assistindo essa aula devem estar pensando, mas Edson, essa matéria não vai estar na minha prova, redação oficial. Sim, mas coesão textual vai estar. Tá? Tanto é que quando eu estava planejando essa ideia com a coordenação, a quinta aula deveria ser coesão textual, né? Mas surgiu essa ideia. Ora, e o manual da redação oficial, ele fala de coesão textual. Então, foi uma ideia brilhante que a coordenação teve, né? Então, olha só, embora ele quem? Ele quem? O político. Embora ele não tivesse recursos disponíveis, o político mantinha seu firme propósito. Que propósito era esse? Olha aqui, olha os dois pontos, introduzindo a explicação. Aumentar a qualidade de vida de todos. Todos quem? Ainda vou dizer, todos. Pobres, ricos, negros, brancos, alfabetizados e letrados. Viu só que interessante? Volta para mim. Então, esses elementos coesivos são elementos que você tem que identificar também em um texto na prova de língua portuguesa. Depois da coesão, você que estudou língua portuguesa deve concentrar também um pouco na concisão. O que é concisão? A concisão consiste na limpeza do texto, onde você vai expressar o máximo de informações usando o mínimo de palavras. Isso serve tanto para a redação, para a questão discursiva, quanto para a redação oficial. Porque o poder público não tem tempo a perder. Eu sempre digo para os meus alunos, o desembargador não tem tempo a perder. Muito cuidado com isso. Você não pode encher um texto jurídico de linguiças. Então, você vai ter que usar o mínimo de palavras e um máximo de informações. Agora, lógico, né? Desde que você não abuse da síntese, senão o texto vai ficar ridículo, a tal ponto que a ideia se torne completamente incompreensível. Né? Afinal, não esqueça, o tempo é precioso. O desembargador não tem tempo a perder e o aluno do São Concurseiro e Vou Passar também não tem tempo a perder. Então, quando ele fizer um fichamento, direito administrativo, condicional, penal, civil, que ele coloque todas as informações, mas usando o mínimo de palavras. Vou dar 2 exemplos para vocês para fixar bem essa parte, né? A redação de textos concisos. Então, vamos lá. De olho na tela. Isso. Observe aí. Olha só como a língua portuguesa é brilhante, né? Eu quero que você elimine ou expressões desnecessárias. Elimine palavras ou expressões desnecessárias. Um ato de natureza hostil. Né? Coloque só um ato hostil. Decisão tomada no âmbito da diretoria. Para que isso? Coloque só decisão da diretoria. Pessoa sem discrição. Uma pessoa indiscreta. Né? Travar uma discussão. Para que isso? Escreva logo discutir. Mais simples. Na eventualidade de... Olha, gente, escreve logo se. Com o objetivo de para. Muito bem. E você, como é um aluno do seu concurseiro e Vou Passar, ainda pode abusar, né, da semântica a fim de... Então, volta para mim.
Quando eu vejo textos jurídicos, né, eu sempre digo para os alunos, né, muito cuidado, principalmente em relação a flexões verbais, visto que o aluno parece que ele não gosta de flexionar verbos, né? Edson, eu vou passar, eu vou estudar, eu vou cantar. Poxa, flexiona o verbo no presente, né? Ou, perdão, no futuro, né? Eu passarei, eu cantarei, eu estudarei. Não custa nada falar assim, né? Então, perdem muito tempo com muitas expressões e acabam jogando isso para o texto. Por quê? Porque perderam a habilidade de escrita. Cuidado com a adjetivação excessiva, que isso dentro de um texto jurídico fica péssimo, né? O difícil e alarmante problema da seca. Por favor, né? O problema da seca. Por quê? Porque os textos jurídicos também não admitem subjetividade. Isso é muito feio. E a última dica que eu vou dar para vocês é sobre datas, né? Para você dispensar os substantivos dia, mês e ano, totalmente desnecessários. Vamos lá? De olho na tela, por favor. Por que você vai escrever no dia 12 de janeiro? Escreva em 12 de janeiro. No mês de fevereiro. Para que isso? Coloque em fevereiro. Ou no ano de 2019. Basta colocar em 2019. Pronto. Então você dispensou datas, né? Nas datas, melhor dizendo, todos os substantivos que se referem a dia, mês e ano. Olha como fica muito mais limpo o texto que você vai trabalhar. Agora volta para mim. Tá? Olha, é evidente que isso é uma questão de treino. Muita prática é fundamental para você trabalhar isso aí, tá? Muito bem. Uma última dica que eu quero dar para você é algo bem interessante sobre o que o novo manual traz para você. Então vamos ao quadro? Você sabia? De olho na tela. Isso, você sabia que houve uma mudança significativa no nosso manual? Então, volta para mim. Exatamente, tá? Em relação ao padrão ofício, tenha muito cuidado. Prestem atenção. Até a segunda edição desse manual, havia 3 tipos de expedientes que se diferenciavam antes pela finalidade do que pela forma. Porque eu tinha o ofício, o aviso e o memorando, com finalidades distintas e com uma estrutura física quase que igual. Tá? O aviso era uma correspondência destinada a ministros de Estado e seus subalternos, o memorando era uma correspondência interna e o ofício uma correspondência interna. Aí, com o objetivo, né, de uniformizá-los, né, também para facilitar o trabalho do arquivista, nós não, olha que horror, né? A Presidência da República decidiu adotar uma nomenclatura única e uma diagramação única para todos esses documentos. Então, antes disso é bom falar, né, que a distinção básica entre os 3 era, não esqueça, tá? Aviso era expedido exclusivamente por ministro de Estado e seus subalternos, né? O ofício era uma correspondência externa e o memorando uma correspondência interna. Nesta nova edição ficou abolida essa distinção, tá bom? E passamos a utilizar o termo ofício para as 3 hipóteses. Cuidado, tá? Hoje nós estamos trabalhando com apenas uma palavra, ofício. Agora, os princípios da redação jurídica, para encerrarmos, né, continuam os mesmos. A impessoalidade, o uso do padrão culto da linguagem, da língua portuguesa, né, o uso do padrão culto da língua portuguesa, a concisão e a clareza dos textos jurídicos e a formalidade e a uniformidade. Lembrando que a impessoalidade, né, é justamente um dos pontos mais importantes que nós temos na redação oficial. Quando eu olho um texto jurídico, eu não quero encontrar o seu rosto. Quando eu olho a correspondência de uma empresa, o que eu vejo? Ali eu tenho 40% secretário e 60% empresa. Porque a secretária ela escolhe a fonte, o espaçamento, a borda, a sombreamento, ela faz o que ela quer. Não, na redação oficial é diferente. Então eu tenho que ter impessoalidade de quem comunica, tá? Porque qual é o emissor da correspondência pública? O poder público. Quem é o receptor? O poder público. Qual o assunto? Assunto referente ao poder público. Então esse é o princípio básico da impessoalidade. Agora, Edson, por que eu tenho que usar o padrão culto da língua portuguesa? Não torna mais difícil a comunicação? Não. As comunicações devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão. Para isso, usamos o padrão culto da língua portuguesa. Eu não falei vocabulário avançado. Eu disse o padrão culto da língua portuguesa. Trabalhe bem a concisão e a clareza,
porque você deve transmitir o máximo de informações usando o mínimo de palavras, e não esquecendo, né, que esse texto deve possibilitar uma imediata compreensão. Tá? Quando eu leio um texto jurídico, eu preciso ler o texto de ponta a ponta, sem interrupção, e já entender a ideia, como eu disse para você. O poder público não tem tempo a perder. A formalidade, porque as pessoas que trabalham no poder público devem ser respeitadas, e a uniformidade, porque o mesmo documento que eu vou emitir na CEPAS será emitido pelo INSS, pela SEDUC, pelo Tribunal de Justiça e por qualquer órgão público, né? Por qualquer órgão da administração pública. Ok? Senhores, isso foram dicas que eu dei para vocês sobre redação oficial para concursos públicos. Espero ter ajudado você. Não esqueça, eu preciso que você faça o download do Manual da Redação Oficial da Presidência da República, versão 2018, para que você possa ter sucesso nas suas provas de concursos públicos. Eu sou o professor Edson Botelho, muito obrigado pela participação nesse módulo de língua portuguesa que nós fizemos aqui, direto dos estúdios do Sou Concurseiro e Vou Passar. A nossa... Eu não sei nem como chamar o Sou Concurseiro e Vou Passar, né? Mas eu sempre digo, a nossa família, porque nós somos uma família. Nós temos excelentes professores, o delegado Ivo Martins, o delegado Fernando Bezerra, o delegado Medrado, temos o professor de raciocínio lógico, Leandro, que é fantástico, um dos mestres da informática, que é o professor Gastone, que adivinha as questões que caem em prova, isso nossos alunos estão testemunhando isso, e nós formamos uma família, né? Não posso citar o nome de todos aqui, porque nós somos muitos, né? Mas estamos aqui ao seu total dispor, porque nós temos um objetivo, o sucesso na sua aprovação. Muito obrigado e até a próxima.